Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts. Como todo hábito, você precisa encaixar na tua rotina. Então, fica à vontade para assistir no banho, na academia, indo para o trabalho, voltando. Os episódios são semanais. Já aproveita e se inscreve nos nossos canais antes que eu te coloque na geladeira, tá? Então, vai lá. Geladeira Podcast, está no YouTube e no Spotify. E a gente tem um canal de cortes no YouTube com os melhores momentos de cada episódio. Então, se inscreve lá, não esquece e acompanha a gente. E se você é uma pessoa que está investigando aí os seus hábitos, está querendo melhorar a tua saúde, eu desenvolvi um formulário, um teste de análise, de rastreamento de hábitos. Nesse teste, você vai receber uma nota, uma pontuação sobre cada critério, cada parte da sua rotina. E você vai conseguir visualizar e desenvolver a autoobservação sobre a sua rotina e ver o que você pode melhorar. Então, fica ligado nisso, tá aqui no QR Code e também na descrição aqui do YouTube. Fica à vontade para fazer o teste e depois me conta o que você achou. E hoje eu vou conversar aqui com um cara que ele simplesmente é o exterminador de gordura abdominal. Nada mais além do que isso, tá? Então, fiquem atentos, porque ele ajuda as pessoas a secarem a barriga através de hábitos saudáveis. Seja bem-vindo, André Freud. Isso mesmo, muito obrigado. Exatamente, falou certinho, Freud. Aqui Freud explica. Muito obrigado pelo convite, obrigado para todo mundo que está assistindo aí. É um prazer estar aqui hoje. Que legal. Show. Pô, muito legal, André. Teu sobrenome muito, nossa, exótico, muito né? engraçado. Eu falei, nossa, então nem Freud explica mesmo, entendeu? Engraçado, Só ele. né? Todo mundo assim, é Freud mesmo, é Que Freud legal. mesmo. É origem alemã? É origem alemã, da minha mãe, na verdade, né? Os meus bisavós eram alemães, vieram da Segunda Guerra Mundial e aí se alojaram ali em meados da Bahia com Minas Gerais e ficaram por lá. E aí Legal. estamos aqui hoje. Show. Ah, esse sotaquezinho gostoso a gente vai escutar todo o episódio, tá, gente? Você é o primeiro mineiro que conversa aqui comigo. Falar trem, uai, é normal aqui, viu, gente? Se sair, vocês me perdoam. Ai, coisa boa. Eu adoro esse sotaque, acho muito legal. Ô, André, você como educador físico, né? Você me falou, pô, tem uma rotina hoje, um cuidado com a minha alimentação, com a minha rotina de treino e tal. Mas antes de você ser educador físico e ter esse cuidado, você era uma criança como outra qualquer. Sim, justamente. Inclusive, eu comecei criança. Assim, eu comecei na academia com 15 anos, treinando. Então, assim, criança, né? Sim. Adolescente ali, criança. E foi muito engraçado, eu conto isso até hoje, porque foi a minha prima e o meu padrinho que me levaram na academia. Isso tem 10 anos atrás. Uhum. E eles me levaram, falavam, não, bora treinar. E eu era muito magro, muito mesmo. E eu pensava que a academia era só pra quem queria emagrecer. E aí meu padrinho falou assim, não, você vai ganhar massa muscular. E eu era muito magro, eu sofria até bullying por isso. Até meus familiares brincavam comigo e tal. Eu falava, pô, então beleza, bora. Fui na academia, e aí tem 10 anos, e eles ficaram uma semana. Nunca mais voltaram, e eu tô lá até hoje. Olha Então, só, assim, só foram pra te levar só mesmo. pra me levar, nunca mais voltaram. Que coisa! Ô, André, mas como que era, assim, você na tua família? Você é filho único? Como que era a rotina de vocês, assim, quando você tinha ali 5 anos de idade? Como que era a alimentação? Show. Então, minha alimentação foi sempre muito in natura e minimamente processada. Seja alimentos naturais, né? O básico mesmo. Vocês moravam na capital ou no interior? No interior. Até hoje eu moro no interior, né? Eu vou me mudar agora, mas até hoje eu moro na mesma cidade. Minha cidade tem 7 mil habitantes. Olha só, como é que é o nome? Padre Paraíso. Padre Paraíso. Perto Nunca ali de ouvi falar. Teoflotone, Governador Valadares. É bem no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha. Sim. E aí, foi interessante porque desde novo eu sempre tive um cuidado com a alimentação. Sabe? Eu olhava o alimento, sabia que aquilo era importante, eu sabia que era importante comer. Vocês desde criança. plantavam? Não. Minha família, por parte de... Onde eu morava, não. Mas os meus parentes, sim. Tipo, tios, parentes, sim. Lá tem uma cultura bem forte de café, Isso, não é? Isso. Muito café, leite, queijo, né? Mas principalmente café. Sim. E aí eu comecei a alimentar bem porque meus pais falavam, não, tem que comer, saco vazio não para em pé, aquelas crenças, né? Eu falei, não, então ele tem que comer é importante. Só que eu era uma pessoa que comia, assim, desreguladamente, sabe? De vez em quando dava fome, mas eu sabia que comer era importante. Mas a tua mãe fazia comida de casa? É minha avó. Minha Avó. mãe e meu pai viajavam muito trabalhando, então ficava mais com minha avó. Mas comida mineira, 100% mineira, sem agrotóxicos, Tu sem... tens irmãos? 4 irmãs. Eu sou filho único
O único homem, né? E caçula. Olha só. Minhas irmãs E são as daí mais a avó velhas. ficava com 5. Sim, E daí ela fazia comida, o café da manhã, almoço, janta, tudo. tudo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. É aquela cultura que é um tanto de gente em casa, sabe? Sim. Aquele povão em casa. E mineiro é muito assim, né? Aham. Todo mundo vem cá tomar café, entra, sabe? Comer na mesa mineira é tradição. E o que Então, tinha, assim, regular na tua alimentação nessa época? Queijo, arroz, feijão, carne, como sim, que era? isso mesmo. Arroz, feijão sempre foi assim muito básico e a gente sempre comeu muito lá em casa o básico, né? Então arroz, feijão, salada, carne, café, muito café e outra coisa, pão. Lá em Minas rola muito pão, pão de queijo, pão normal, né? Muito carboidrato, carbolândia. E aí a gente cresceu comendo o básico que funciona, né? Sim. Aquela comida mineirinha básica mesmo. Aham, que legal. E daí depois, teve alguma fase, assim, que você saiu de casa, ou que teus pais vieram? Teve alguma fase diferente, assim, de mudança da logística de se alimentar e de rotina? Sim, teve uma época que eu fui morar sozinho, primeira vez que eu fui fazer faculdade. Que idade? 17 anos. Aham. E eu fui fazer faculdade e aí meu mundo mudou, porque era comida de república, correria, eu fazia comida, mas fazia mal feito, comia mal, saía muito, né? Miojo, pizza congelada, Miojo, lasanha. tudo, lasanha, exatamente, aquela coisa de república. E eu morava com os amigos, né? Então, assim, foi uma alimentação toda, assim, E você sem igual. já tinha escolhido a atividade física ali, educação física? Sim, já Pra tive. graduação? Justamente. Eu comecei a perceber, isso é muito interessante, quando eu escolhi educação física, na época, na minha sala, né, de aula ali, né, no ensino médio, todo mundo só escolhia ou medicina, ou engenharia, ou direito, ou odontologia. E aí eu lembro que um dia eu cheguei para os meus amigos e falei, não, vou fazer educação física. Eu já estava treinando, né? Eu comecei a treinar cedo, estava com 17 anos, já tinha uns 2 anos que eu treinava. Falei, não, vou fazer educação física, é isso que eu gosto. Aí o pessoal da minha sala falou, velho, você é doido. Você vai fazer educação física, você vai morrer de fome e tal, não sei o quê. Nessa época, uma professora de educação física chorou na sala porque não recebia bem. E eu falei, não, vou fazer. Porque a questão eu sempre entendi que não é Nossa. o que você faz, é como que você faz. Se você tem amor pelo que você faz, você vai ser bem sucedido o mínimo possível. Então, assim, eu sempre tive essa, Mas você essa estudava em convicção. escola pública ou privada? Pública mesmo. E daí a professora chorou na sala? Chorou porque na recebia sala. mal. Porque recebia mal. E aí, aquilo pra mim, eu falei, caraca, será que é isso mesmo? Mas eu tava muito convicto. Eu sempre soube o que eu queria, desde cedo. Então, pô, a educação física é isso mesmo, eu vou fazer dar certo. E não tem outra coisa. E, graças a Deus, deu certo. Que massa. Show. Às vezes não é a questão de a profissão em si, é como você conduz e o espaço onde você está desenvolvendo o teu trabalho, né? Sim. O teu serviço, assim. Sim, eu acho que se você faz com amor qualquer coisa, você vai ser excelente naquilo. E se você é excelente naquilo, você vai ser bem recompensado por aquilo. O dinheiro é a consequência da entrega que você tem. E para entregar, você tem que ter amor, tem que ter paixão pelo que você faz. E eu sempre tive muito amor por treinar. Até hoje, depois do treino, falo, cara, eu amo fazer isso aqui, eu sou apaixonado por isso daqui. Não tem jeito, não tem. É só você fazer o que você gosta e o sucesso vem. O sucesso é consequência do amor que você tem por aquilo que você faz. Então, não tenha. Muito legal, né? Porque existe esse processo, assim, de você se apaixonar por um esporte. Sim. E às vezes até, eu lembro que quando eu era criança, eu pratiquei balé desde os 6 anos até os 17. Massa. E eu queria ser bailarina. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que a minha mãe falava assim, minha filha, você sabe que a carreira de artista, de bailarina, é muito difícil. São poucas pessoas que conseguem se virar e se sustentar, e lá, lá, lá. Daí, ao mesmo tempo, a minha mãe é obesa e tal, e daí eu meio que fiz outras escolhas, mas Sim. eu pensei muito nessa questão financeira. Eu acho que isso pesa quando os pais, principalmente que a gente vem, assim, de uma família que, pô, tem que ralar. Não, eu vi a minha mãe Sim. trabalhando até muito tarde, daí você pensa assim, pô, eu preciso de me garantir, assim, sabe? Com certeza. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes leva as pessoas a tomar decisões. Sim, que- sim. E tá tudo bem, né? Porque assim, você pode começar com a decisão, pô, realmente eu vejo que essa área tem mais vantagens financeiras. E depois, no meio do caminho, você descobre outras coisas e tá tudo bem, né? Nunca é tarde Total. demais para você mudar, redirecionar a rota e tá tudo ok. A questão é que, como você falou, quando você vem de uma família que, poxa, você tem que ralar mesmo, você tem que se impor, você tem que fazer, não tem jeito. Porque para você evoluir, você vai ter que ser através do esforço, né? Sim. Então, eu acho que quando você faz aquilo que você gosta, você nem percebe o esforço, sabe? Aquele cansaço que você tem do dia a dia, porque você tá gostando do processo. Você gosta do processo, então, consequentemente, é mais
fluido, né? O rio flui de maneira mais simples. Eu acho o seguinte, que para escolher uma profissão, hoje em dia, por exemplo, pro meu filho, o que eu diria? O que você ama fazer? O que você gosta de fazer? Vamos desenvolver habilidades dentro disso. Né? Eu sou um cara que, pô, não é questão de faculdade em si. O que você gosta? Ah, eu gosto de vender, então bora trabalhar a venda. Ah, eu gosto de artesanato, então bora, o que você gosta? Porque através disso você pode explorar meios de rentabilizar. Né? Tem até a técnica do Ikigai, você já ouviu falar? Né? Você pegar o que você ama, o que o mundo precisa, e como que você pode ser remunerado por isso. Então, é só você juntar isso tudo e eu acho que você consegue o sucesso em qualquer área. Muito legal. Sim. Muito legal. O Ikigai, para quem tá assistindo, é I-K-I-G-A-I, né? Isso mesmo. Com K. Tem até um livro interessante, o Ikigai, que mostra como você pode aplicar em várias vertentes, né? Profissionais, relacionamentos, porque tem várias formas de você aplicar, que é basicamente um método de você encontrar referências de propósitos, né? De Exato. pontos de partida. Você tem que estar com todas as tuas áreas Sim, conectadas para conseguir ter um equilíbrio, assim, conseguir conquistar aquela sensação de felicidade, que é uma sensação, né? Não é um lugar, assim. As pessoas acham que tem um lugar para chegar na felicidade. Sim. Mas sabe que eu acredito, André, dentro de tudo que eu tenho visto, assim, que a escolha da profissão, ela é muito precoce no método de educação que a gente tem hoje, Sim. sabe? Tipo, 17 anos, você tem que escolher uma coisa que... Hoje a gente já sabe que às vezes a coisa que você escolhe aos 17 não é o teu plano A para sempre, Sim, né? Você sim. começa com o plano A, Sim. vai pro plano B, C, D. Quando você tá com 60, você já tá no plano D. E tá tudo bem No também. mínimo tá no Z hoje em dia a galera tá bem apressada. Mas tem essa questão, né? É isso, você não tem que achar sua profissão aos 17 anos. Tá tudo bem, você não precisa achar hoje. Eu acho que eu sou o cara fazedor. Às vezes eu faço depois que eu vou pensar. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu tive muito resultado, sim. Já quebrei muita cara fazendo isso, né? Mas eu acho que ser uma pessoa que faz, se posiciona, atitude, mão na massa, eu acho que é muito mais fácil você encontrar seu caminho, encontrar o que é bom pra você, né? Porque Tá em movimento, né? você tá em movimento. E a vida é movimento, feita de movimento. Então, eu acho que todo mundo tem que se movimentar, e não só fisicamente, mas geograficamente, profissionalmente. Você ficar estático, parado em um lugar só, não faz muito sentido, porque o mundo tá mudando constantemente. Ou você adapta, ou você fica no mesmo lugar. Então a gente tem que se adaptar, assim como a tecnologia, assim como os exercícios, os treinos, a alimentação, Sim, né? A gente tem que se adaptar. Porque senão a gente vira refém de circunstâncias que as pessoas, o sistema, as coisas colocam em torno da gente. E aí a gente pode virar refém e ser castrado, tanto geograficamente, fisicamente, enfim. E tem essa coisa também do... Quando você me falou isso, eu fiquei bem assim... a professora chorando porque não estava recebendo bem. Pô, mas assim, você escolhe uma profissão. Sim. Você escolhe um lugar para trabalhar. Ninguém É é isso. obrigado a trabalhar em nenhum lugar, né? Justamente. Quando você vê Então- uma situação dessa, da pessoa ao ponto de sentar ali na sala, na frente dos alunos e chorar, não é fácil para essa pessoa. Tá ali naquela posição certeza. fazendo aquilo. Só que ali prova que talvez a decisão dela não foi bem firmada. E não é nem a educação física, às vezes é o lugar, Sim, sabe? justamente. Tipo, tá estagnado, Justamente. tá infeliz e... Justamente. Eu acho que por isso que a decisão ela tem que ser firmada na essência, né? Por isso que tem também o método Ikigai para achar o seu lugar ali também, ajudar você a achar seu lugar. Mas é muito massa, Sim. porque, cara, a qualquer momento a gente pode mudar. Eu sou professora de educação física, eu tô infeliz aqui dando aula nessa Sim. escola. Cara, primeira coisa, vai pra casa, toma um banho gelado. Toma um banho gelado e toma uma decisão. Pede demissão. Não é fácil pedir demissão, tem um filho ou tem uma família, não sei o quê. Cara, não é fácil viver a vida infeliz. Você tem um tempo que tá escoando. Tipo, a vida é uma só. Sim. Então, quando a gente não visualiza isso, isso eu aprendi com o meu professor de yoga. Eu fiz o curso de formação de yoga e ele falou assim, quando você se sentir estagnado, vá tomar um banho gelado, faça alguma coisa. Não fique parado, estagnado. Sim. Se coloque em movimento. Sim. Como você falou, se coloque em movimento. Justamente. E eu sou o cara que eu tenho dificuldade em parar, em ficar estagnado. Só pra você ter ideia, né? Eu tô vindo de férias e, fiquei um mês viajando aí. Super massa os lugares, da hora e tudo mais, mas eu tenho dificuldade em relaxar em relação à produtividade.
Aham. Então, eu sou o contrário. Eu já não tenho tanta dificuldade em fazer, mas eu tenho dificuldade em parar e ficar estagnado. E eu acho que também é importante, né? Fazer um nadismo, né? Por exemplo, meditação. É uma coisa que eu comecei a aplicar e me ajuda bastante hoje. Porque é um momento de despressurização. Eu fico, pô, agora eu tô de boa, tô aqui no momento, no flow. Porque eu tenho essa dificuldade de parar realmente, de tanto que eu gosto de fazer, de pôr a mão na massa, de ver acontecendo e tudo mais. E eu acho que tem que ter o equilíbrio. E eu tenho dificuldade com isso. Com esse equilíbrio, de encontrar o equilíbrio de, pô, qual momento eu tenho que parar, tomar um banho gelado e falar assim, não, toma um banho gelado pra parar, né? Nem pra fazer. Aham. Então, assim, o equilíbrio, eu acho que é a chave. E é muito difícil você encontrar dentro da sua rotina, todo mundo, né? É difícil encontrar dentro da rotina momentos de equilíbrio, né? Ou você, às vezes, fica muito estático, ou você, às vezes, fica muito movimentado. Então, eu acho que introduzir hábitos onde você consegue encontrar equilíbrios dentro do seu dia é muito importante. Então, por exemplo, tem momentos como exercício, você consegue ter o flow, né? Atenção total ali, mais voltado para você. Enfim, meditação, yoga, né? Até mesmo banho gelado. Eu não gosto muito do banho gelado, não. Eu tô mais banho frio. Mais banho quente. Sim. Eu não gosto muito de banho gelado, não. Eu vi um estudo que mostra que banho gelado não faz tão bem se você não gosta, né? Mas aí eu apliquei isso, falei, então não vou tomar, não. Vou tomar só Eu sou quente. super a favor da Rimsan, que é outro yama aí do yoga, que é não violência. Se você não gosta, não faça. Se não te faz bem, não faça. Porque assim, Né? faz sentido, né? Até certo ponto faz sentido mesmo. Totalmente. Você está violando você mesmo. Se você está sofrendo para fazer uma prática, não faça. Sabe uma coisa que eu vi, uma coisa muito interessante esses dias? É quando a mudança é de fora pra dentro, é uma agressão. Quando a mudança é de fora pra dentro, é uma agressão. É uma imposição. É uma né? imposição. Então, assim, pô, você tem que acordar às 5 horas da manhã pra ser bem sucedido, você tem que tomar banho gelado, você tem que meditar, você tem que ler, você tem... Não, você não tem. O que você gosta de fazer? Qual vida você quer viver? Qual vida você quer levar? Eu tava numa live um dia com o Perim, não sei se você conhece, Ah, ele veio neurocientista. aqui. Aham. Tava na live com ele, e ele falou uma coisa que destravou ali. A gente tava na live e tal, ele falou assim, André, a questão toda é qual... A gente tava falando sobre hábitos. E ele falou assim, qual vida você quer viver? Esse é o segredo. E aí eu entendi, naquele momento, sobre uma coisa que eu nunca tinha me perguntado. Qual vida eu quero viver? Porque, às vezes, tem muitas essas regras hoje em dia, né? Você abre o Instagram, tem lá, acorde 5 horas, toma banho gelado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas que vida que você quer viver? Às vezes, a gente inveja a vida de outra pessoa que, se a gente estivesse no lugar dela, a gente nem ia gostar daquela vida, porque não tem nada a ver com a nossa praia, né? Então, assim, acho que a pergunta começa aí, em qual vida você quer viver? Pra você não se violar, não se agredir, né? E se impor também, se posicionar pra vida, pras pessoas. Porque se você não controla a sua vida, alguém vai controlar. Isso aí. Não, é muito legal você fazer essa pergunta, né? Ter essa possibilidade de autoobservação. Sim. Porque é exatamente isso que você falou. Às vezes o cara tá fazendo um negócio ali e você fala, nossa, isso daí deve ser ótimo, deve fazer super bem. Você vai fazer, você fala, nossa, odiei fazer isso, nem quero, deixa pra lá. Sim, aquela questão também, eu acho muito interessante dentro do treinamento, né? Onde é meu campo. E eu falo que eu costumo encontrar um pouco da pessoa dentro da academia. Porque a forma como ela se comporta lá é um pouquinho do reflexo como ela é lá fora, né? Fora da academia. E tem gente que não gosta de musculação e tá tudo bem. Só que tem gente, por não gostar de musculação, não faz nada. Sendo que tem outras modalidades. Você pode correr, nadar, jogar tênis. Não precisa ficar preso, engessado dentro de uma academia. Você pode encontrar crossfit. O que você gosta? Ginástica. Vai fazer alguma coisa, se movimenta, né? Como a gente tinha falado, a gente é feito para movimento. Então, você não precisa ficar engessado na academia, né? Não literalmente. Encontra a modalidade que você gosta e começa por aí. Cara, isso é muito real. Isso que você falou, cara, as pessoas falam, eu não gosto de academia. Tá, mas daí não faz nada? Só existe academia no mundo pra você fazer? Justamente. E aí... É bizarro isso, né? É bizarro, assim, porque pra mim é tão óbvio. Não, beleza, você não gosta de academia? Não gosto. Então, tá, vamos pra natação e tal. Beleza, porque tem como você aplicar métodos de treino, né? Óbvio, a musculação tem seu lugar, tem suas prioridades em alguns pilares e objetivos, mas a gente pode ter uma vida saudável com movimento, Sim. hábitos saudáveis em outros campos, em outras modalidades. Não precisa ficar ali só puxando ferro. Isso é muito importante, porque tem uma galera, assim, que fala pra mim no consultório, inclusive. Sim. Não gosto de academia, não gosto do ambiente, é muito fone e tal, fica muito isolado, né? Aí essa galera, normalmente, ela curte um crossfit, né? Sim. Porque daí é turma, Gosto de grupo. comunidade. Sim.
Mas é isso, de você encontrar a tua comunidade, a tua tribo, né? Que tá muito Justamente. relacionado com o esporte. Ou você curte fazer o teu esporte sozinho, que a natação é muito sozinho, né? Tipo, total Sim, sozinho. Não tem como você ficar interagindo. E é outro ambiente, né? Água, né? A Exato. água e tal. Eu não curto muito natação. Assim, pra mim praticar, eu já dei aula de natação pra criança e tal, né? Quando eu comecei meus estágios ali na faculdade, mas eu não gosto muito de natação. Sim. Só que pra performance, eu vejo o lugar, eu vejo ali que é muito bom, realmente pra criança, pra pessoas que gostam também. Respiratório, né? Eu gosto mais ali no solo, eu gosto de correr, gosto de treinar, eu gosto mais de Terra. terra. Aham. Legal, né? Sim. Mas é muito interessante isso. E tem um outro insight, assim, que eu gosto de falar para as pessoas quando eu tô falando de atividade física no consultório, assim, as pessoas, não sei. Eu falo assim, cara, você não precisa ser o melhor em um esporte. Você pode fazer, cara, 3 meses de uma modalidade, depois você muda para outra. Cara, você não precisa ficar a vida inteira Sim. fazendo natação. Você pode fazer 3 meses de natação, depois você enjoar da natação, você vai para o CrossFit, ou você vai para um funcional, Sim. depois você volta, vai para um tênis. Justamente. Eu acho que uma das dores das pessoas hoje em dia é decisão. Porque elas acham que a decisão ela tem que ser definitiva. E a decisão às vezes não é definitiva, às vezes ela tem que ser flexível. Você é aqui assim hoje, mas amanhã você tá em outra performance, em outro nível, você tá com outra cabeça, porque a gente é metamorfose. Então, cara, o contrato que você fez com você hoje não é o mês que você vai fazer daqui 5 anos. Ou até um ano, até um mês que seja. Real. Então, a mesma pessoa que você é aqui não vai ser daqui a um ano. Então, talvez hoje eu goste de musculação. Pô, mas daqui a um ano talvez eu goste de crossfit, natação. Enfim, eu acho que explorar outras modalidades, não só no esporte, mas na vida também, pode ser uma forma de você se conhecer. Desenvolver novas habilidades para trazer mais essência, né? Para se descobrir também. Então, eu acho que abrir a porta para o novo é importante. Né? Nossa, Se movimento. é uma adaptação neuromuscular muito potente quando você começa Isso, uma outra pô. modalidade. Você tá ali fazendo uma modalidade, de repente, não, agora eu vou me matricular nessa. Não, é muito óbvio isso. Pô, É muito legal. tô lá na academia todos os dias, vou correr. É outro estímulo. Eu falo, cara, parece Leva que eu nem uma treino. surra, parece que nunca treinou. Não, beleza. Aí eu vou pro CrossFit e falo, meu Deus, será que eu treino mesmo? Entende? Então, assim, porque seu corpo reage, né? Isso é bom, isso é um parâmetro pra você ver que tá ativando novas fibras, ali seu metabolismo tá sendo acionado de maneira diferente. E o que é novo gera dopamina, né? Coisas novas geram dopamina. Então, dopamina é motivação, é bem-estar, enfim. É você ter a possibilidade de encontrar um novo universo, encontrar novas pessoas. E aí você vai adquirindo novas habilidades. Muito massa. Ô, André, e ali na tua adolescência, você praticava alguma modalidade de atividade Sim, física além da sim. musculação, assim? Eu comecei na musculação, né? Mas aí eu logo entrei no jiu-jitsu e fiquei 2 anos e meio treinando jiu-jitsu. Ganhei campeonato, ganhei vaga no Mundial. E eu não fui, porque primeiro eu não tinha dinheiro pra ir. Era em Dubai na época. Olha aí, ó, tava em Dubai agora ontem. Ó, que bobagem, né? Né? Pois é, você vê, vamos dar a volta. E eu não tinha grana pra ir em Dubai. E aí eu fui e não fui no campeonato. Só que nessa época eu tava terminando o ensino médio. Aí eu tinha que decidir se eu ia ser atleta, dava pra mim ser, e eu sei que eu seria um bom atleta, ou se eu seria profissional de educação física. E eu vi, nessa questão que você também tinha me dito, que é a questão financeira, eu falei, pô, o que pode ser mais rentável, mais inteligente, mais estratégico dentro do que eu gosto? Se eu fosse atleta, eu ia ser feliz. Eu ia estar feliz em alguns momentos, pelo menos, da vida. Claro. E sendo profissional também. Então eu falei, bom, estrategicamente eu acho que ser profissional é melhor, deixei o jiu-jitsu de lado, não pratiquei. Pratiquei sim em alguns momentos, mas não mais de maneira contínua. E encontrei aí a área da educação, né? De ensinar sobre treino, de ensinar sobre emagrecimento, enfim. E hoje a gente tá no mundo digital, alavancou muito isso. E é só tendência, né? Sim. E eu acho que eu escolhi a área certa. Que legal. Massa, Que né? show. Ô, André, e daí, nessa época ali do jiu-jitsu, você morava com os teus pais, Sim, morava com os pais. É isso. tá? E daí você começou a se exercitar, a lutar, tal. Você começou a cuidar da tua alimentação ali? Sim, Ou aí não? eu comecei a usar suplementação, creatina, whey. Foi a primeira vez que eu tive contato. E o mais massa é que quando eu comecei a treinar, além da Foi musculação. que ano isso? Poxa, eu acho que eu competi em 2016, então foi em Tá. 2014, mais ou menos. Tá. Essa época que eu comecei a treinar jiu-jitsu. Aham. Então aí eu comecei o mundo da suplementação e, consequentemente, eu vi que não adiantava se suplementar e não alimentar bem. Aí eu falei, pô, não, peraí, o que é alimentação? Comecei a pesquisar, estudar. Aí nasceu o interesse pela nutrição, né? Eu já estava pensando em fazer educação física, comecei educação física e no meio do percurso eu vi que nutrição também seria um bom caminho para mim e comecei os estudos também. Mas nessa época,
eu comecei a me alimentar bem justamente para hipertrofia, para ganho de performance, porque eu entendi que alimentação, desde cedo, era combustível. Então, se eu colocasse um combustível melhor, eu ia ter mais performance, né? Tudo pela performance ali naquela época. E aí eu vi que fazia todo sentido. Continuei alimentando bem, mas dieta mesmo eu vim fazer de um ano pra cá, pesando os alimentos e tal. Sim, sim, Então, sim. assim, E daí isso influenciou na tua rotina, na rotina da tua família naquela época? Tipo, agora eu vou cuidar da minha alimentação. Eles entraram na Sabe, vibe ou não? Você na teve verdade, que comprar toda a tua na comida verdade, é separada? aquilo, né? Ou você influencia o meio, ou o meio te influencia. Mas, querendo ou não, acho que eu plantei algumas sementes. Inclusive, eu acho que essa semente eu já tô até colhendo fruto. Por exemplo, meu pai, há 2 anos atrás, parou de fumar. Ele fumava, tipo, 40 anos, parou de fumar e começou a fazer exercício. E treina todo dia, toma suplementação, alimenta melhor, dorme melhor, Olha! tudo. Até a Quantos anos postura. ele tem? Você vai fazer 60. Ah, que ótimo. Olha só, então assim, eu vi, tudo nele mudou. Postura, músculo, saúde, enfim. E não fuma. Ele trocou o hábito, né? Trocou o hábito de fumar por o hábito de treinar, o estilo de vida. Que é um ótimo mecanismo para você quebrar um hábito ruim, né? Introduzir um novo que vai beneficiar, te dar prazer, bem-estar. Entendendo a importância, ele deixou o cigarro de lado e foi treinar. E hoje tá lá, todos os dias. Que maravilha. Massa, né? Muito show. E a tua mãe, assim, como que é? Como que eles são, assim, de estrutura, de composição corporal? São um pouquinho acima do peso, abaixo ou Show. normal, assim? Minha mãe, ela é mais obesa. Abdômen, pelo menos. Não assim, peso. Mas no abdômen, sim. Porque minha mãe tem diabetes, hipertensão, arteriosclerose. Então ela tem várias doenças crônicas devido ao cigarro. E toma medicamento? Muitos controlado, medicamentos, tá? muitos. E ela tem uma doença rara de arteriosclerose. Aí uma coisa puxa a outra. Então ela desenvolveu essa obesidade. E ela não pode fazer exercício. Por causa da arritmia cardíaca, alguma coisa É por causa da arteriosclerose. Aham. Tem algumas artérias muito comprometidas, então não pode fazer esforço, né? Sim. E aí tem que cuidar na alimentação, e ela é Tem que diabética. restringir. Aí já é mais difícil. Mas meu pai já é mais magro. Eu acho que eu puxei o biotipo do meu pai. Né? Minha mãe já é mais parrudinha, meu pai já é mais magro. Eu puxei mais ele. Assim, aparentemente, fisicamente, tudo. Até a saúde. Minha mãe já era mais comprometida desde a infância, né? Devido aos problemas crônicos. Sim. Meu pai não, meu pai já é mais saudável. Meu pai é de origem indígena, né? Aham. Então a galera lá é super saudável. Sim, super ativo. Super, Aham. Que massa. Porque a gente fala, né? Ah, meu pai começou a fazer musculação, mas às vezes os nossos pais, eles já faziam uma atividade física em casa. Tipo assim, Sim. carpia um lote, né? Ou iam buscar um negócio. Meu Tipo, pai era bem ativo. eu no interior, meu Deus, o meu avô, meu avô nunca frequentou uma academia. Meu avô nunca foi nem na capital, que é Porto Alegre. Eles são do Rio Grande do Sul, né? A gente é do Rio Grande do Sul. Nunca foi nem na capital. Mas, Caraca. tipo, ele vivia na lida, no campo. Então, Sim. ele fazia tudo no sítio. Não precisava Sim. fazer mais nada além daquilo. Entendeu? Então, assim, a vida ativa, né? Assim, tem uma diferença entre atividade física e exercício. Tem essa diferença? Tem. Atividade física é tudo aquilo que te tira da zona de repouso. Então, por exemplo, você tá deitado, o seu corpo tá gastando energia para te manter vivo ali. Para manter o coração funcionando, o cérebro, enfim, os órgãos. Beleza. Se você levanta e vai arrumar a casa, por exemplo, você já tá fazendo uma atividade física, porque te tirou do repouso. Passear com o cachorro, fazer uma caminhada, é atividade física. Exercício físico é o que tem cronograma, tem método, tem objetivo, tem toda uma estrutura de treino. Sim. E qual que é mais saudável, né? Olhando assim, um parâmetro de performance e saúde? O exercício. A atividade física é importante, por quê? Porque ela complementa o exercício, mas o exercício tem que existir, porque você precisa exigir do seu nível de condicionamento. Então, por exemplo, se você só faz atividade física, que é só trabalhar, né, aquele manual, fazer na roça, você arrumar uma casa, passear com o cachorro, bacana, você dá seus 10 mil passos por dia, que é o recomendado, ótimo. Mas se você não faz exercício, talvez você não colha o benefício da saúde através da atividade mesmo, sabe? Porque para ser um exercício, você tem que exigir do seu corpo. Tanto que tem pessoas que vão na academia e continuam sedentárias. Então, tem pessoas que vão na academia todos os dias e são sedentárias. Por quê? Porque fazem um treino muito leve para o seu nível de condicionamento. É tipo uma pessoa falar assim, eu quero treinar, tô fazendo caminhada. Não, você tá fazendo atividade física. Percebe? É diferente. Então, eu bato muito nessa questão da caminhada, né? Porque a galera fala muito, caminhada ajuda a emagrecer. Não, caminhada é atividade física, não é alta performance, tem seus benefícios, principalmente comportamentais, psicossomáticos, psicológicos, enfim. Mas para performance de emagrecimento, resultado, condicionamento físico, saúde, deixa a desejar. É melhor você pegar a pessoa, adaptar um programa de treino para ela do que colocar ela para fazer 1 hora de caminhada.
Então, Perfeito. caminhada pra mim não é exercício, é atividade física, que é diferente. Sim. Legal você trazer essa lucidez para esse tema, porque, assim, eu acho que nesse ponto tem muitas pessoas que me falam, mas eu não gosto de fazer tão intenso, eu não gosto de botar peso, Sim, lá, lá, lá. Tem um limite, assim, olha, você pode até estar na academia, mas se o teu batimento cardíaco não chegar em tanto, ou se você não transpirar e não ficar hiperventilando, não valeu. na, ve- Tem isso, essa na, divisão? a gente tem até uma escala subjetiva, né? A escala subjetiva é de 0 a 10, é para você ver a percepção, analisar a percepção de esforço do treino. Então, por exemplo, se eu viro para você e falo, como que foi o seu treino hoje? Aí você fala, foi 4. Só que a meta era 7. Entendeu? Então lá na tabela do treino tava 7, você fez 4, então foi abaixo. Então não bateu o objetivo do treino. Basicamente isso. É subjetivo essa análise, mas a gente consegue ter um parâmetro. Só que sim, tá? Tem um momento em que você precisa exigir mais. Talvez no começo não, talvez no começo do treino você começa a exigir menos, trabalhar menos, né, o condicionamento, porque você está começando, tem que aprender os movimentos, as técnicas, mas depois você precisa exigir do seu corpo. Você precisa aumentar o nível de carga, progredir intensidade, batimento cardíaco, dependendo do treino. Por quê? Porque seu corpo tem que entender que ele está evoluindo e que ele precisa manter aquela massa muscular, aquela força, aquele condicionamento cardiorrespiratório, enfim. Então, Entendi. se você... A gente tem uma lei dentro do treino que se chama lei da reversibilidade. É o seguinte, aquilo que você não usa, você perde. Ou seja, se você não usa seu sistema cardiovascular, você perde capacidade cardiovascular. Se você não usa seu músculo, você perde massa muscular. Tá? Então, assim, por isso que a gente precisa manter o princípio de sempre estar evoluindo dentro do treino. Porque senão a gente pode ir na academia e continuar sedentário. Nossa, isso é bem legal para a gente trazer, porque realmente a sobrecarga, né? Você chegar no teu limite e um pouquinho além a cada treino Sim, faz com que você realmente faça isso. esse processo de progressão. Na- Senão você fica estagnado ou até degenera. Isso, na verdade, o limite, né, ele tem que ser de acordo com a intensidade do seu nível de condicionamento. Porque, Claro. assim, tem aquela questão, eu posso levar o meu músculo à falha em todo o exercício, em toda a série? Não pode. Né? Você tem que saber dosar isso, porque senão lesiona. Mas a questão é, no final do seu treino, você tem que sentir, dentro da escala subjetiva, pelo menos um 7, um 8. Pô, puxou aqui, eu senti esse condicionamento hoje, eu dei uma suada. Sim. Transpiração não quer dizer muita coisa, mas, poxa, hoje eu exigi do meu corpo, eu senti. A gente sente, né? Quando o treino foi bom ou não foi bom. Mais o hiperventilando, que é a pessoa ficar ofegante. Aí exigindo mais o sistema cardiovascular, cardiorrespiratório. E você sente a musculatura meio trêmula, meio fraca no final. Tem isso também. Isso, né? E tem É uma até. percepção de corpo, assim. Sim, é uma percepção também. Entra dentro dos pilares da percepção de esforço. Outro pilar é a acidez metabólica, a queimação durante o treino, né? Aquela queimação que você faz ali o exercício, tá puxando, não tô aguentando mais. Isso também Aham. é um pilar da Eu sei que escala. eu treinei bem quando eu perco a dignidade. Entendeu? Que daí eu já vou. Esse é um bom eu vou parâmetro. sentar na cadeira, eu já me seguro, eu fico me segurando. nas Isso é um coisas bom e falo, não, parâmetro. realmente eu treinei hoje, o posterior aqui de perna fica todo dolorido. Aí vai tem. sentando de No outro lado. dia, né, também. Daí eu já percebi que pegou bem. Agora, é interessante essa questão do outro dia, né? Amanhã não tá doendo. Tipo assim, chegou hoje, treinei ontem, não tá doendo aqui. A dor tardia do exercício não é um indicativo que o treino foi bom ou ruim, mas é um indicativo que o seu músculo foi trabalhado. Porque as fibras foram lesionadas, tem ali uma lesão e tem inflamação, por isso tá doendo. Mas não é indicativo que o treino foi bom ou ruim. Por quê? Porque talvez o seu corpo não deu conta de reparar. Porque tem outros indicativos que são de reparação muscular. Sono, alimentação, hidratação, né? Sim. Capacidade, nível de condicionamento. Então não quer dizer porque doeu ou não o músculo depois do treino que o treino foi bom ou ruim. Mas é um bom indicativo para dizer, pô, trabalhei o músculo, né? Pelo menos psicologicamente sabe que alguma coisa aconteceu ali. Sim, E os sim. benefícios você... Tem que Pode ter todo o processo de regeneração depois, que é a nutrição, que é o sono de Sim, qualidade, sim. hidratação, enfim. É um ambiente propício, né? O ambiente. Mas a questão é, você tem que sentir que treinou, né? Porque sair Sim. linda, maquiada e sem transpirar da academia, fia, não adianta. É a caminhada, eu falo com vocês, é o famoso caminhada. A pessoa caminha. Não tem como, gente. Tem que exigir um pouquinho, é exercício. Ô André, daí você foi pra academia não, foi pra faculdade, Sim. cursou a graduação. Sim.
E como que foi essa fase assim, de graduação? Vocês têm alguma disciplina dentro da educação física? Eu sempre quis perguntar isso para algum educador físico, acaba que eu sempre esqueço. Tem alguma disciplina dentro, assim, relacionada com nutrição, com aprendizado sobre macronutrientes, com alguma orientação para vocês já conseguirem direcionar as Sim. pessoas? Tem nutrição esportiva, né? Tem um módulo só de nutrição esportiva que fala de suplementação, de macronutrientes. Então a gente tem esse aporte também para Que legal. orientar, pelo menos, né, o mínimo possível ali, Sim. dar uma orientação para. Porque a galera, querendo ou não, que treina, tem muita dúvida, né, sobre a alimentação, que foi uma das coisas que me fez iniciar o curso de nutrição. Justamente para ter mais autoridade para falar e propriedade também, para falar com segurança sobre alimentação. Acho que é muito importante, os dois têm que andar de mão dada. Eu acho que nenhum é mais importante que o outro, eu acho que é uma sinergia, tem que andar conectado. Treino e alimentação, não tem jeito. Não, isso é muito legal. E faz toda a diferença, assim, né? Eu vejo por mim mesma, dentro da prática clínica, quando o paciente ele está disposto a incluir uma prática de atividade física, se eu encontro ele sedentário, Sim, e ele está disposto a incluir uma prática de atividade física ou evoluir para um exercício físico, sim. ele tem resultados, nossa, muito Muito mais mais. positivos e muito mais rápidos Sim, em relação a uma pessoa que só quer corrigir a dieta. Mas aí eu divido em dois casos, assim. Quando a pessoa quer fazer perda de gordura corporal, a dieta está diretamente envolvida, 80%. Quando a pessoa quer fazer ganho de massa muscular, estímulo mecânico, 80% é treino, 20% dieta. Então, eu vejo que as responsabilidades entre treino e dieta, elas têm pesos diferentes de acordo com o objetivo, sabe? E existe o processo de lapidação, né? Existe uma fase, as pessoas olham pra gente e falam assim, olha, eu quero emagrecer e quero ficar definido e construir massa em um mês. um mês. Mas não é bem assim, mas tem fases, assim, eu vejo que tem fases que o treino ele tem uma relevância muito maior e a gente vai no básico na dieta. Mas tem fases que a dieta tem uma relevância muito grande em relação ao treino, a gente tem que, tipo, ser muito caprichoso, assim. Sim, eu acho que tem um limite. Eu acho que, assim, até aqui a gente vai só com alimentação ou até que a gente vai só com treino. Mas chegando aqui pra gente, pra um próximo nível, a gente vai precisar introduzir o treino ou a alimentação, né? A dieta. Porque tem gente que só treina e tem gente que só faz dieta. Agora, quando você combina os dois, vira outro resultado. Sim. Porque não faz sentido. Eu acho que o treino é você ter uma Ferrari e se você não treina, você não usar a Ferrari. Ela ficar estacionada ali. O pior é botar uma gasolina ruim na Ferrari, né? Exatamente. Aí tem a gasolina de péssima qualidade e a de boa qualidade. Qual que você vai colocar? Você já tem uma Ferrari, pô, coloca uma boa, né? Agora você tem uma Ferrari e não anda com ela. Então, assim, essa analogia pra mim é muito prática, porque a galera consegue entender, primeiro, o valor, que você é uma Ferrari, você é uma máquina top, seu corpo é perfeito, as funcionalidades, né? E trabalha ao seu favor. Querendo ou não, as respostas que ele tem, né? Às vezes a obesidade, às vezes a diabetes, querendo ou não, pode ser uma resposta que ele acredita ser a seu favor, favorável para você. Mas você tem que saber usar essa máquina, né? Tem que saber apertar os botãozinhos, colocar a gasolina certa e ir, porque senão você vai ser desperdiçado. É uma vida desperdiçada, uma vida sem movimento e sem um combustível bom. Legal. Ô, André, agora eu fiquei pensando aqui sobre o treino, né? Assim, você considera que o treino de força para ganho de massa muscular é mais importante a gente fazer um treino de força constantemente, com volume grande, assim, todos os dias, ou um treino de força com menos volume? Tipo, volume eu falo o número de vezes que a pessoa vai na academia. Sim. Na verdade, os estudos mostram que se você faz o mesmo volume em um único dia, você consegue ter os mesmos resultados de hipertrofia. Ou seja, por exemplo, você faz na semana para um grupamento muscular 6 séries. Aí você pega 3 dias fazendo 2 séries de cada exercício. Se você pegar 6 séries e faz em um dia só, você vai ter o mesmo resultado. Os estudos mostram isso. Só que, para uma pessoa que visa estética, né, assim, por exemplo, os fisiculturistas que quer, eu quero desenvolver um músculo específico, ombro e tal, e eu acho que tem que ter um volume maior semanal, pelo menos 2 vezes na semana, para dessa distribuição do estímulo ser mais adequado. Mais coerente. localizado também. Justamente. Só muda os exercícios, né, ou o método de treino. Mas eu acho que quando você quer algo específico, você pode aumentar a frequência, né? Mas se você não tem tempo ou não tem disponibilidade de treinar todo dia, você pode pegar um dia na semana e fazer todas aquelas séries que você iria distribuir em 2 ou 3 dias, né? A gente sabe que os estudos mostram que se você treina menos de duas vezes ou uma vez na semana, você não tem tanto resultado. Agora, de 3 vezes para cima, o resultado é mais significativo, né? Então, assim, o que eu recomendo? Treine no mínimo 3 vezes na semana.
para ter Legal. bons resultados e fazer essa manutenção. Ah, André, não tem tempo de treinar. Você tem 48 blocos de 30 minutos no seu dia. Nem precisa ser 30 minutos. Pega 15. Se você treinar 15 minutos durante 3 vezes na semana, você já vai ter resultado. Né? Os estudos mostram que dá para ter com métodos eficientes, drop set, rest pause, que aí é a coisa mais Sim. técnica, mas a gente pode entrar em outro assunto disso depois. Mas dá para você treinar 15 minutos por dia, todos os dias ou 3 vezes na semana e ter resultado. A questão é que a galera quer começar big, né? Grande, macro. Pode Cara, começar micro, não tem problema. É aquela catarse, né? Eu vejo assim, ó. Ai, Nutri, comecei aqui a dieta, tá? Então agora eu vou começar também a treinar 5 vezes na semana e talvez eu vou sábado também. Mas isso dura só 2 semanas. Isso, o hábito, ele tem que começar micro. Porque o que é micro é fácil e seguro. Né? Então, assim, a gente tem os hábitos que eles são hábitos angulares, que são aqueles hábitos que puxam novos hábitos. Então, é muito mais fácil você começar com um hábito micro de treinar pelo menos 10 minutos por dia. Consequentemente, você está treinando 15. Consequentemente, você está alimentando melhor. Consequentemente, você está dormindo melhor. E tem um estudo muito interessante que mostra que pessoas que começam a treinar desenvolvem melhor a produtividade em casa, no trabalho, se tornam pessoas mais focadas, direcionadas, porque hábito angular. E uma dica pra galera sobre treino é, cara, não precisa começar grande. Se você tem 10 minutos por dia, treina 10 minutos. Se você tem 15 minutos, treina 15. Mas é melhor você treinar nem que seja 5 minutos por dia do que você tentar treinar todos os dias 1 hora, né? Agora, o que eu recomendo é treine todos os dias, quando você está iniciando. Porque você se expor a um ambiente de treinar, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, mas se expõe a um ambiente, você tem a chance de criar uma neuroassociação maior, né? E, consequentemente, criar um hábito de maneira mais rápido. Eu não sei se você sabe, mas o hábito, ele é mais formado de maneira mais rápida quando você tem uma associação positiva a sentimentos. Você sabia disso? Sim. Então, por exemplo, quando você treina com um sentimento de culpa, tem vários estudos que mostram isso. Ah, tô treinando pra provar algo pra alguém, tô treinando porque me mandaram treinar, minha mãe me colocou na academia, não sei o quê. Desafio. Isso. Aí não é tão legal quando você treina de maneira intrínseca. Eu treino pra me cuidar, eu treino pra me valorizar, eu treino porque eu me sinto bem. Isso cria uma neuroassociação de positividade e gera mais dopamina e, consequentemente, perpetuação do hábito. Legal. Isso tem uma relação direta com esses desafios que rolam, sabe? Eu tô no desafio, agora tô no desafio, tô fazendo isso aqui. Acaba o desafio, acabou tudo, entendeu? Não treina mais, não faz dieta, acabou. Foi só o desafio ali, era 21 dias, fiz o hábito ali 21. Mas quando faz sentido pra você, você resolve solidificar aquilo. Justamente. Eu acho que É um tudo processo começa... de solidificar. Né? O hábito, ele começa na intenção, né? Então, o hábito, ele tem que ter intenção e prioridade. Quando a gente olha o hábito, eu falo muito isso, quando a gente olha alguém muito produtivo, que tem... Poxa, que a gente olha e fala que aquela pessoa é muito disciplinada, na verdade ela só tem mais hábitos do que a gente. Porque o hábito é como se fosse um iceberg. Quando você olha para a pessoa muito disciplinada, muito motivada, aquela pessoa gás total, você fala, cara, como que essa pessoa consegue ter essa rotina? Na verdade a gente está olhando a ponta do iceberg, a produtividade dela. Mas se a gente mergulha, a gente consegue ver a intenção, que é o propósito, e a prioridade. Essa pessoa ela tem prioridades no dia. E é aquilo, se você não se prioriza, alguém vai tomar sua agenda e vai colocar coisas que você não gostaria, te levar para lugares que você não gostaria. Total. Esse negócio da agenda é uma coisa que eu falo muito. Meu Deus, se coloque na agenda. Isso é muito importante. Sim. Cara, sim. Essa questão de olhar para a pessoa e falar, nossa, como que ela faz tudo isso? Simplesmente ela sabe dizer não. Isso. Aprender a dizer os nãos necessários para dizer os sims necessários pra gente mesmo, né? Sim. Então, assim, cara, eu tenho que treinar, meu treino tá na minha agenda. Sim. Não vai ter outra coisa. A não sei que eu esteja doente, eu vou treinar, não vai ter outra coisa que tire o treino da minha agenda. Não vai ter outra coisa que tire o almoço da minha agenda e nem o café da manhã. Não vai ter, tá na minha agenda, né? Certa então, quando vez, você coloca... Justamente. É isso mesmo. É esse Certa vez eu ouvi que você tem que proteger o seu sim com 1000 nãos. Às vezes você vai ter que dar 1000 nãos para proteger o seu sim. E quando você dá um sim para alguém, para algo, para alguma circunstância, certifica que você está dizendo sim para você também. Porque às vezes quando você está dizendo não para você, né, você se anulando ali conforme seus objetivos, Total. talvez você pague um preço muito grande lá na frente. E quando você não se prioriza, alguém vai tomar seu tempo, vai tomar suas prioridades, vai tomar sua atenção. E hoje em dia, a coisa que a gente é mais disputada é o tempo, né? Total. A mídia, tudo quer seu tempo. Seus familiares, seus amigos, seu namorado, seu esposo, todo mundo quer seu tempo. Então, se você não consegue priorizar seu tempo, direcionar seu tempo, alguém vai roubar esse tempo de você.
Não, e tem muita gente que tem esse hábito de dizer sempre assim, que eu não tenho tempo, que eu não tenho tempo. Meu tempo acaba, não tenho tempo, não tenho tempo. É que, na verdade, primeiro, não usa agenda, não tem uma agenda. Sim, sim, Tem muita gente que não tem agenda, eu não sei como essas pessoas vivem, sim. elas vegetam. Assim, a agenda é Se eu complicada. não tivesse uma agenda, gente, eu já tava doida. Eu já tinha esquecido tudo na vida. Com certeza. E o bom da agenda é Não que... cumpria nada. É isso mesmo. E o bom da agenda é que tira da sua cabeça um armazenamento, O né? HD, né? Libera o HD. Pega aqui e coloca aqui, né? Só de você colocar no post-it, colocar na agenda, colocar, pô... eu mesmo tive que contratar uma secretária para me ajudar com isso, porque eu não tava dando conta. Eu falei, não é possível. Sim. A memória começa a ficar dando falha. Fala, não, cara, peraí, eu tenho Não, que... é muito Então, assim, importante a gente conseguir colocar no papel as coisas, Sim. ou colocar, enfim, no aplicativo, para você poder ter essa possibilidade de se organizar sim. e terceirizar essa memória. Inclusive, você falou uma coisa muito importante, né? Você falou de papel, de agenda. Todo hábito tem que ter um lar. Então, você tem que ter um lar para sua agenda. Ou seja num post-it, seja num caderno, seja num bloco de notas ou no celular na agenda. Tem aplicativos para isso. Mas todo hábito, todo local onde você quer direcionar sua energia, como construir uma agenda, tem que ter um hábito, tem que ter um lar. Que seja no celular, no computador, enfim. E a mesma coisa para ler, para estudar, para treinar. Tem que ter um lar. Isso derruba aquela sensação de não ter tempo, sabe? Sim, Porque é uma coisa muito importante. Quando eu começo a colocar no papel tudo que eu faço desde o começo do dia até o final, Uhum. cara, no final do dia eu vejo que eu fiz milhões de coisas. Se Sim. você não anota, Sim. você acha que não fez nada. Justamente. Entendeu? A questão de autossabotagem, né? Pô, não fiz nada. Quando você vai ver, você fez muita coisa. E essa questão de Cara, se eu fazer... vou levar o lixo lá embaixo, eu já boto que eu levei. Eu boto que eu levei o lixo. Sim, porque Não, são prioridades é uma suas. atividade minha, Suas é uma atividades. atividade Ninguém vai minha fazer por que você. interrompe É. 5 a 10 minutos do meu dia, que eu tenho uma agenda, tipo assim, cara, milimetricamente calculada. Sim. Entendeu? Sim. Quando sai da rota alguma E coisa. o bom... A gente tá num país mais ansioso do mundo. Uhum. A agenda te dá uma coisa que é colocar a mão no controle. Te Fácil. dá a sensação de controle, de bem-estar. Total. Então agora eu tô no controle aqui. Quem manda nisso aqui sou eu. Opa. E quando você perde, deixa a sua vida, né? Aham. Deixa a vida me levar, deixa o pau torar, o que acontece? Você começa a perder essa sensação de controle. E aí vem emergência, vem situações, vem pessoas, lugares, circunstâncias, preenchendo sua agenda quando você vai ver você tá num lugar que você nem queria estar. Você Nossa, nem sabe como é que você parece- chegou lá. Parece que você tá apagando incêndio. E justamente, é isso Sabe? mesmo. É um incêndio diário. Tipo, tá apagando um incêndio atrás do outro. Justamente. É uma coisa muito legal, que é uma coisa que eu falo também para os pacientes na prática clínica, que quando você tem um plano alimentar, você tira do teu HD a necessidade de pensar em comida. Porque você tem um planejamento. Show. E você tem uma lista de compras, Com você já certeza. está com tudo comprado, então você não fica ansiosa assim, ai, o que que eu vou comer daqui a pouco? Meu Uma Deus do coisa céu, a eu não menos. planejei. Ai, eu não me organizei, o que que vai ser? Ai, eu vou ter que pensar. Então, assim, você não está em apuros. Isso. Você se organiza, quando você se organiza na alimentação, você tem uma redução de ansiedade drástica. Sim. Só o fato de você estar com a alimentação organizada, porque você Eu- está cumprindo com uma coisa Justamente. básica. Eu mesmo contratei um nutricionista. Quando eu contratei ele, a primeira coisa que ele me falou foi isso. André, eu sei que você entende dieta, eu sei que você tal, tudo bem. Só que isso aqui vai tirar um peso das suas costas. E, literalmente, na hora que eu contratei um nutricionista, que ele me passou o plano alimentar, eu falei assim, ó, cara, bom demais. Porque é uma Agora coisa tá a com ele. menos, é uma coisa a menos. E essas coisinhas vai minando sua energia, né? Total. O que você tem que comer, o que você tem que estudar, o que você tem que fazer, não sei o quê. Aí quando você vai ver, você não fez literalmente o que deveria, porque você não tem uma agenda. Ou se você fez de maneira errada, não sei o quê e tal. E eu acho que a produtividade, ela entra dentro dessa questão de prioridade, né? Que é você... Intenção eu já tenho, eu sei pra onde eu quero ir. Mas agora eu ter prioridades durante o meu dia, pô, esse horário é pra isso, esse horário aqui é pra isso. Você vai vivendo uma vida com mais controle. Não apagando incêndio, sabe? Porque toda hora alguém vai te ligar, vai te mandar uma mensagem, vai te dar um convite, não sei o quê, televisão, tal, pá, pá. E quando vai ver, passou 24 não é horas. uma agenda fixa, né? Sim. Mas é uma agenda de planejamento. Planejamento. Tem ali. Tipo assim, toda segunda-feira tem um padrão, toda terça tem um padrão. Cara, Sim, pra cada um. mim como Justamente. autônoma, Sim, você sim. também. Cara, isso é o básico Pô, pra isso gente é o conseguir mínimo, é o mínimo. prosperar. Eu acho que não tem nem como. Eu acho que foi uma coisa que mudou minha vida, sabe? Tipo assim, literalmente foi a agenda. Foi ter agenda porque é prioridade. Não tem jeito. Porque o autônomo, assim como, né? Nós precisamos de quê? Tempo. Precisamos trabalhar nosso tempo de maneira eficiente e estratégica. Inclusive, tem até um livro que chama Trabalhe 4 horas por semana. Você já leu? Não li não. Já vi a capa desse livro em algum lugar, mas não li. Esse livro é o livro que todo mundo tem que ler. Trabalhe 4 horas por semana. Como é que é o nome do autor? Eu não lembro. Ele é muito, muito conhecido, esqueci também. Inclusive, esse livro eu li quando eu estava na faculdade. E ele que me fez começar a querer entrar no digital com mais pressão, com mais
a Vigor, e hoje eu tenho todo um sistema de literalmente ter mais tempo disponível para trabalhar coisas que eu priorizo cada vez mais devido à agenda. Aonde que eu tenho que canalizar minha energia, né? Onde que eu tenho que disponibilizar. Porque, como você falou, segunda é para um dia, terça é para o dia. Porque a gente tem uns objetivos É e muito tem que alinhar. engraçado, porque tem gente que pensa que assim, você é autônomo, então quando tem paciente você tá trabalhando, quando não tem você tá no shopping, paciente batendo perna. Só que, cara, tem uma agenda que é assim, ó, tipo, tem a hora do paciente, tem a hora de fazer o plano alimentar, tem a hora de trabalhar no digital, tem a agenda do Sim. digital, tem a agenda do... Cara, tem muita coisa pra fazer no bastidor do negócio. Poxa, não é só sentar a bunda ali, né, no nossa, consultório, receber. eu acho que quando a galera vê a gente colhendo os frutos das coisas, eles pensam, meu Deus, é muito fácil, isso é só postar um vídeo, não sei o quê, mas tem todo um bastidor, você tem que estudar, é roteiro, é jeito de falar, é como você entrega. Eu falo porque eu trabalho no digital, então Sim. é uma ciência aquilo, né? Você pegar um celular e começar a produzir um conteúdo, você pode, bacana, pode ter resultado, mas quando você quer realmente resultado pra lifestyle, pra estilo de vida, é uma E ciência. novo, né? Você vive pra isso, cara. Tipo assim, não é questão de ser blogueiro nem nada contra os blogueiros, mas quando você é produtor de conteúdo, né? Que você quer tirar Mesma a pessoa... coisa que blogueiro, André. Você é blogueiro, tá? Eu também. Sim, Assume aí, a ó, gente é blogueiro. mas quando a gente quer... Mas a diferença é que o blogueiro não tira a pessoa do ponto A e leva ela pro ponto B. A gente faz. Mas a gente faz um blog com conteúdo que a Isso. gente entrega É dentro porque do a questão, nosso a trabalho. questão do blogueiro é storytelling, né? É um ingrediente. Tipo assim, eu tenho que mostrar minha rotina, eu tenho que contar sobre mim, porque senão não conecta. A questão toda eu gosto. a pessoa tem que me ver além do André, que puxa ferro e faz dieta e gosta dessa vida. O que eu sou, né? E é legal mostrar o outro lado Sim. também. Eu acho que é interessante pra galera entender que tem um bastidor. E a gente mostra, da forma blogueira, os bastidores, né? Blogueiragem total. Eu falo, às vezes a gente acha... Mas eu não sou blogueira. Ai. Nossa. É que tem aquela ideia de, tipo, blogueiro, sei lá, É, fica divulgando coisas que não estão conteúdo Não tem profundo. utilidade. assim. Mas não é bem assim. Não é. No fundo dizer, é só uma vertente. É uma Exato. vertente do digital que é importante. Se você trabalha no digital, você tem que ter a blogueiragem. Tem jeito não. Tem gente que não escapa. A gente tem que mostrar o palco, mas também o bastidor. Justamente. É isso que conecta. O bastidor, todo mundo quer ver o que a gente tá fazendo. Inclusive, tem que mostrar ali. O Cadu não. O Cadu, ele é mais discreto. Ele já começou a rir lá nervoso. Não, Cadu, fica tranquilo. Eu não vou virar a Tranquilo, Cadu. É brincadeira. Mas, ô André, quando você fez a faculdade ali, terminou a faculdade, fez a faculdade, Sim. o que veio na tua mente? Assim, cara, com o que eu vou trabalhar dentro da prática de atividade física? Qual era o teu propósito maior? Ou já tinha, ou não tinha? Já tinha. Eu sempre vi o emagrecimento como uma tendência. Uma tendência onde eu poderia ajudar muitas pessoas a faturar com isso. Porque eu vi que o mundo tava caminhando pra obesidade. Eu vi isso muito cedo. Assim, eu vi quando eu era jovem, eu falei, peraí, todo mundo indo pra lá, então ali eu tenho que ajudar esse povo e ganhar dinheiro ali. Quem que você viu, assim, que era obeso desde cedo? Na minha família? É. Pô, eu acho que... O que você viu, assim, cara, as pessoas estão muito obesas? Você viu alguma reportagem? Sim, eu ou acho você que... viu na família? Mídia. Minha família não tem muito obeso, mas a mídia em si. Sabe, eu via... Dentro da escola mesmo, já mostravam o índice de obesidade crescendo. Na faculdade, índice de obesidade crescendo. Eu falei, peraí, ninguém tá vendo isso aqui, não? E aí, quando eu fui começar a estudar obesidade, né, emagrecimento, tudo, eu vi sobre a obesidade abdominal, que é o que eu mais bato aí na tecla. Que é diferente da obesidade geral. Você pode ter só obesidade abdominal e não ser obesa. No seu peso. Sim. Né? Então, assim... Aquela perna fina, só com a barriga. É o falso sabe, magro, né? A galera chama de falso magro. E eu era um falso magro. Eu era. Então, a questão toda é que eu vi uma oportunidade, e através dessa oportunidade, rentável, financeira também, eu fui encaminhando para isso. E eu comecei a gostar, vi que era interessante, aprendi métodos, e estudei há mais ou menos 5 anos sobre emagrecimento. Então, eu gosto muito, e infelizmente o mundo tende a ser cada vez mais obeso. Esse é um processo aí que a gente, como nutricionista, educador físico e profissionais da saúde que tem essa visão mais preventiva, sempre, né, estamos na luta aí para tentar contornar. Eu acho que o Geladeira, ele tem esse propósito que é de trazer informação de uma forma leve, de uma forma simples, compreensível, para todas as pessoas se ligarem nisso. Porque isso, ninguém fala. Sim, ninguém fala. Não é tão falado na mídia sobre a causa e o impacto de você estar acima do peso. Sim. Inclusive, tem gente que faz... Bariátrica? Não. Tem gente que faz campanha a favor da obesidade. Sim, não. Isso é muito grave. Não, inclusive, eu já fui chamado de gordofóbico, eu já fui em alguns podcasts e, assim, de maneira... Não, assim, falando mal das pessoas, mas me posicionando sobre algumas pessoas que
levantam a bandeira de que obesidade não é doença. É impossível você ser obeso e saudável, né? É um processo inflamatório, a gente sabe. É uma doença a obesidade, não tem como negar, principalmente a obesidade abdominal, que é a que mais mata, né? Então tem uma diferença. A obesidade abdominal, ela tá ali ligada à redução da expectativa de vida. Então, por exemplo, eu falo pro cara que chega pra mim, você quer emagrecer? O cara fala, quero. Então, beleza, você sabe que se você continuar aqui obeso e tal, você não vai ver seus filhos crescendo, né? Não de maneira saudável. Talvez daqui 5 anos, se você continuar com esses hábitos, você não vai ver eles crescendo, você não vai poder brincar com eles, porque você não vai ter energia pra subir uma escada. Então, assim, é uma coisa que eu bato de maneira um pouco mais agressiva nessa obesidade abdominal, porque eu sei que mata. E às vezes as pessoas não sabem. Ah, eu só tenho uma barriguinha. Uma vez eu tava num podcast e eu falei sobre isso. Quando eu saí do podcast, eu recebi um áudio de uma enfermeira da UTI, falando assim, ela trabalhava na cirurgia cardiovascular. Ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu vi seu podcast, eu achei muito interessante, porque aqui na cirurgia pra fazer cirurgia de coração, chega cara magro, mas com uma barriguinha. Agora eu entendi, essa barriguinha mata. Entendeu? Então, assim, é porque essa barriguinha gera processos inflamatórios. É essa barriguinha que vai fazer suas artérias entupirem, diabetes, hipertensão, enfim. Então, é um cuidado que a galera não fala. Eu nunca vi uma reportagem na minha vida sobre obesidade abdominal. Nunca vi. Olha só. E a gente tem, né, assim, dentro da especialidade médica de cardiologia, existe aquela circunferência abdominal, o risco abdominal, que já é avaliado pelo médico. Se você for conversar com um médico cardiologista, ele vai falar, cara, maneira, controla o peso, tal, de uma forma muito básica. Sim. Só que o que acontece? Muitas pessoas têm a cultura da barriguinha, e tem uma cultura antiga que espero que esteja sendo dissolvida, que é, cara, ter barriga é ter história. Entendeu? Ah, Você já não nossa. ouviu isso? Você bateu numa crença aí, caraca. Ter barriga é ter história. Nossa. Como assim que você não vai ter uma barriguinha? Não, cara, isso é uma crença. Não, e pior, isso realmente virou uma crença. não é que você precisa ter um abdômen trincado, sarado, Sim. malhado. Não, você só precisa se ajustar para ter saúde, né? Justamente. E às vezes essa coisa da gordofobia aí, ela tá muito aliada quer dizer, aliada não, né? Indo em direção ao contrária à apologia à obesidade. Isso não é, gente, isso não é saudável, isso não é normal, isso nunca será Sim. saudável. Agora é diferente você não respeitar uma pessoa que tem um problema grave de saúde, que é a obesidade. Sim. É outra coisa. Meu problema não é com os obesos, é com a obesidade. Exato. E aí, quando eu falo com a pessoa assim, olha, é o seguinte, esse aqui é o caminho. A pessoa não quer ir, tá tudo bem. Beleza, você pode ficar aqui, mas deixa eu te falar. Aqui é assim, assim, assim. Eu sou profissional, eu falo. Então, esse é o caminho, você vai ficar aqui? Beleza. É como se a gente estivesse aqui, eu vou falar pra você, ó, esse andar de cima vai despencar, você vai continuar aqui? Aí você fala, vou. Então, beleza, eu não posso, né? Você não quer ficar aqui? Então, beleza, então eu vou sair. Ok. Agora, a obesidade, ela é transmissível. Você sabia disso? Pode ser. Eu vou te explicar. Mas eu fugi dessa, hein? A obesidade ela é transmissível. É uma doença contagiosa, porque tem ambientes obesogênicos. Então, se eu tô inserido em um ambiente obesogênico, eu te solto aqui, em 6 meses eu volto, você tá obeso. Se você não tiver prioridade, tiver agenda, tiver rotina, tiver hábitos, enfim, se você não tiver um mindset, você vai estar obeso. Então, por isso que hoje é muito fácil ficar obeso, porque eu te solto num ambiente obesogênico. E aonde que é o ambiente obesogênico? Qualquer lugar que você vai hoje em dia. É rua, é supermercado, é festa, não sei o quê. Até em casa. Você chega em casa, é só guloseimas. Então, assim, você literalmente cria um cerco onde você tem que imprimir muita resistência, né? Então, esse ambiente que você tem que imprimir muita resistência, ou seja, você chega em casa, tem lasanha, tem Coca-Cola, tem não sei o quê. Aí você tem que falar não, 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 não. Chega uma hora que você cansa de dizer não. Chega uma hora e fala, então, dá isso aqui. Então, esse ambiente obesogênico faz você ficar obeso. Então, o mundo tá te comprimindo. Se você não se posiciona, tá. Aí a questão que a gente tava falando aqui é do problema não ser os obesos e sim a obesidade, né? É esse que é o mal. Mas eu sempre vou falar, não tem problema. Eu vou alertar as pessoas enquanto... Cara, eu sempre vou falar, eu também André. sempre. A minha mãe chegou aos 120 quilos. Ela Sério? fez cirurgia bariátrica. É mesmo? Tentou todos os tipos de dieta. Ela estava com câncer de intestino, que se ela não tivesse feito os exames pré-cirúrgicos, ela nunca ia ter descoberto câncer de intestino e já estaria morta há muito tempo. Então, assim, pra mim, pessoalmente, Poxa. como eu vi minha mãe passando por isso e muitos outros pacientes na prática clínica, gente, ninguém me procura falando que quer ficar gordo e que quer ficar do jeito que tá. Sim. Todo mundo que me Sim. procura quer buscar saúde. E como que você encontra saúde? Trazendo o teu corpo, trazendo a tua saúde, os teus hábitos e a tua composição corporal para um padrão de normalidade. Sim. Que não é um padrão estético, é um padrão de normalidade que a gente encontra um equilíbrio,
Você não precisa ser exatamente como você vê aí por aí Sim, nos blogs os e tal. atletas, Você né? só precisa ser você da tua melhor forma. Exatamente, aquela analogia, né? Poxa, beleza, o avião ele estraga muito mais se ele ficar parado, se ficar estacionado. Você vai gastar com muito mais manutenção se ele ficar lá estacionado paradinho. Então ele foi feito pra quê? Pra voar. O ser humano é a mesma coisa, se ficar paradinho, estraga músculo, condicionamento, só engorda, enfim. Então assim, você tem que entender que seu corpo é uma máquina feita pra movimento de movimento. Então tem que se movimentar. E aí a gente fala no exercício, fala do combustível, que é a alimentação. E eu acho que a galera se conscientizando de que emagrecimento, eu acredito que é comportamento, né? Eu acho que tudo começa na autoimagem. Tudo começa na forma como você se vê. Eu acho que começa por aí. Porque não tem como você emagrecer se você nunca se viu magro. Não tem como você emagrecer se você não tem uma autoimagem de atleta, né? É um drive que você instala. Só que quando eu falo atleta, a galera acha que é correr uma maratona, né? Não é isso. É você começar a se ver em ambientes onde existe treino, existe uma boa alimentação, existe pessoas que fazem exercícios. Então, começar a introduzir na sua vida esses ambientes, né? Pô, começar a assistir documentário, começar a ler um artigo, alguma coisa, se introduzir nesse ambiente. Eu acho que começa por aí. E aí você vai reforçando seus hábitos e, consequentemente, sua autoimagem. Cara, deixa eu te contar uma. A minha mãe foi obesa, passou por todo esse processo. Seu pai também não, né? Não, meu pai sempre foi mais magro, assim. Sim. Mas a minha mãe teve várias coisas associadas, né? Ela teve um câncer de tireoide, ela trabalhava muito, Sim. ela inverteu o ciclo circadiano, trabalhava à noite, Nossa. assim, tipo, ia até altas madrugadas. É. Várias coisas envolviam isso, assim, né? Tipo, muito trabalho, alta produtividade, muita Coca-Cola, muito pão de trigo, Sim. com presunto, queijo e só isso, e pulava Ela é as outras mineira, é sua mãe? refeições. Não, a gente é gaúcho. Ah, tá. Mas, enfim, vários processos ali, né? Emocionais também. Sim. E até existe um processo longo do depois, né? De você conseguir abandonar a obesidade e recuperar a tua saúde, né? Sim. Mas é muito engraçado que você fala de ambiente. A minha mãe é piruaça, assim, sabe? E daí ela fala assim, ó, nunca você vai me ver botando um tênis. Eu acho ridículo tênis. Tênis de academia. Nem pensar comigo. É só salto ou rasteirinha, alguma coisa assim. Tênis, nunca. E a minha mãe não frequenta esse. A minha mãe não faz atividade física desde que eu conheço ela. Tá? Até hoje? Até hoje. Por causa de tênis? Não, porque ela não sim, curte ela não curte. o ambiente fitness. Ela não curte. Mas nenhuma atividade, nenhuma modalidade? Minha mãe gosta de andar a cavalo Não, e coisa. de nadar. Só que mesmo assim ela não Sim. coloca isso na rotina dela. Quando ela vai pra praia, Sim. ela nada muito. Quando ela tá numa piscina, ela nada. Mas Sim. ela não tem rotina nenhuma. Sim. Mas é muito engraçado que é a mentalidade da pessoa. Ela olha e fala assim, isso não é meu estilo. Sim, Tênis? justamente. Sabe? Então ela não inclui aquilo Não é meu lugar, não é meu lugar. É Então, muito assim, engraçado. isso acontece. E assim, é por isso que eu falo, quando vem alguém emagrecer, né, pra mim, fala, não, eu quero emagrecer, André e tal, vem muita gente assim o tempo todo, e eu falo, beleza, mas por que você quer emagrecer? Né? Aí vem as palavras superficiais, aí a gente tenta descer de maneira mais profunda e tal. Só que eu acho que de todos os pacientes que conseguiram emagrecer, todos tinham uma coisa em comum, que é a mudança de autoimagem. Eles começaram a se ver em posições de atletas. E não atletas de competição, mas atletas de agora eu consigo correr 5 km, agora eu consigo treinar todos os dias, agora eu consigo comer melhor, agora eu consigo dormir melhor. Então, eu acho que é uma forma que você vai introduzindo. Você falou da questão do tênis, né? Engraçado que é um micro hábito que eu introduzo para as pessoas que têm dificuldade em começar exercício. É o seguinte, você não gosta de fazer exercício? A pessoa não gosta, não gosta de nada. Fala, beleza, vamos fazer o seguinte, então, você vai só calçar o tênis, todos os dias. Você só vai calçar e vai imaginar que você vai correr e não corre, só calça. Beleza. A pessoa calça o tênis. É 2 minutos para calçar o tênis, depois tira e ok. Só que isso começa a instalar o quê? Um mindset. Aí cria uma neuroassociação. Quando ela vai calçar o tênis, ela fala, era pra correr. Mas eu não corro. Quer saber? Eu vou correr hoje 1 quilômetro. Aí começa. É assim que funciona. Tudo que é micro é muito fácil de introduzir. Então agora você não vai ir pra academia 1 hora, você só vai calçar o tênis. Aí chega um momento que o cara me manda áudio assim, André, você é doido. Não faz sentido nenhum eu calçar o tênis e não ir correr. Eu falo, pois é, né? Pra você ver. Aí então vai correr. Né? Justamente, aí começa. Parece loucura, mas é assim que funciona. Então o hábito de treinar, você quer introduzir, começa micro. Sim. Percebe? Então, assim, você falou do tênis, eu lembrei. Então, é várias técnicas que a gente vai utilizando. Sim. Mas eu acho que essa questão de emagrecimento ser comportamento começa na forma como você se vê. Começa a se ver com autoimagem, começa a se ver comendo melhor, começa a se ver... E como que você acessa esse futuro previsível? Literalmente com ambientes. Então, você começa a andar com pessoas que treinam. Não precisa treinar, só anda, começa a andar. Começa a assistir vídeo.
Eu estava lendo um livro que falava que que as pessoas que frequentam ambientes com pessoas que não têm hábitos saudáveis, Sim. que têm hábitos obesogênicos, como Sim. você fala, esse ambiente obesogênico, e com pessoas que estão acima do peso, a pessoa tem até 53% de possibilidade de estarem Sim. obesas em breve. Justamente, eu até falei, e foi disso aí que eu fui quase cancelado na internet. Foi por causa disso. Falei o seguinte, esse estudo se eu não me engano, é 54%. Foi por isso que você foi cancelado. Quase. Fui quase cancelado. O que acontece? Me garanto. Olha só. Não, mas eu li no livro, tá escrito. Sim, é verdade, eu também li. E aí eu fui quase cancelado por causa que eu falei isso. Falei o seguinte, ó. Infelizmente, se seus amigos, seu círculo de convivência são pessoas obesas, ou seja, você vai em casa, todo mundo é obeso. Você vai andar com seus amigos, todo mundo é obeso. Você vai no seu trabalho, todo mundo é obeso. A chance de você ser obeso aumenta em 54%, que é esse mesmo estudo que você está falando. Por quê? Porque é ambiente. Ou seja, a obesidade ela é contagiosa por quê? Vou explicar. Eu olho pra você, você é obesa. Só ilustrando, tá? Eu olho pra você, você é obesa. Olho pra nosso amigo ali, ele é obeso. Começo a andar com vocês. Bacana. Chega em casa, todo mundo é obeso. Aí eu começo a ganhar um pezinho. Por quê? Eu ando com você, você me oferece Coca-Cola, oferece sorvete, enfim. Porque ninguém é obeso do nada, né? Aí eu É começo... obeso pelos hábitos. Aí eu começo a comer, aí eu começo a ganhar um peso. Quando eu começo a ganhar um peso, eu falo, tô olhando aqui, beleza, mas todo mundo no meu círculo é obeso. Então é normal. O padrão de normalidade, porque, gente, obesidade não é uma coisa que deveria ser considerada saudável, né? Que é o que tá acontecendo. Não é considerado saudável. Mas uma doença. Justamente, mas tem gente que fala que não é doença. É o absurdo que a gente tá vivendo. Só pra você ter Tá ideia. escrito lá pela OMS, inclusive doença. reconhecido, que a obesidade é uma doença E pandêmica. multifatorial. E é pandemia. Não, ainda não vi essa informação. A gente está vivendo aí uma possível epidemia de obesidade, mas tá com um número bem alto. Eu acredito o seguinte, que tende a aumentar devido a essa questão dos ambientes. Mas voltando aqui, ela é contagiosa porque se você vai olhando em volta e todo mundo é obeso, cara, quando você ganha um pezinho, você não tá nem aí porque é normal. Entende? Então... você começa... Essa questão de imagem, de você se visualizar, tá muito relacionado com o teu ambiente. Né? Então, cara, eu frequento... que nem eu fiz o curso de yoga, né? De formação de yoga. Cara, eu frequentava a Sangha. O que é a Sangha? Todo mundo pratica yoga. Não é muito fácil pra mim praticar yoga no meio de todo mundo pratica yoga. Tem estudos que mostram que pra você entrar em estágio de meditação, se você tá sozinho, você demora mais do que se você tá num grupo. Sério? Sim. Eu gosto de meditar sozinho. Quando você tá... Não é pra sim, você não meditar sozinho, entendi. mas assim, a facilidade de entrar em estágio meditativo Mindfulness, né? é muito mais propensa, é muito maior quando você está num grupo meditando. Massa. Então, a influência de hábitos e de condições físicas e de saúde e mentais, ela é influenciada pelo grupo, sim. Sim. Então, assim, não tem como negar, tem vários estudos relacionando outras coisas, não só a obesidade. A gente pega um estudo mais básico, primitivo, que é o seguinte, você prefere estar errado em grupo do que certo sozinho. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de tribo. Então, eu prefiro estar errado, só que na galera aqui, do que estar certo sozinho. Isso é uma necessidade sua, minha, de todo mundo. Então a gente, às vezes, se anula só pra fazer parte de um grupo, né? Quem nunca, quando era jovem, adolescente, eu mesmo, quando eu não bebia, né? Hoje eu não bebo mais, mas aí quando eu comecei na faculdade e tal, eu não bebia de jeito nenhum. E aí, lá na República e tal, a galera começou a me oferecer bebida, eu falei, beleza, todo mundo aqui bebe, entende? Aí eu comecei a beber. E aí, fiquei 2 anos bebendo, depois parei e... quero falar disso com você. E aí, foi essa questão de ambiente. De bebida. Sim. Você acha que impacta muito no treino? O consumo de álcool, como que é? O que você vê, assim, Sim. em relação a isso? Principalmente, o álcool interfere principalmente na hipertrofia. E é acumulativa. Ou seja, quanto mais você bebe, mais interfere. Porque desencadeia reações catabólicas e o pior, desencadeia reações que inibem a síntese de proteína. O que é síntese de proteína? É basicamente você ter matéria-prima para construir a massa muscular. Então, se eu faço a inibição da síntese de proteína, a chance de eu construir massa muscular é quase zero. Imagina o seguinte, você quer levantar um muro, só que você não tem tijolo, não tem cimento, tem nada. Então, a síntese de proteína te fornece o material. Se você não tem, você não levanta esse muro. É a mesma coisa. Então, quanto mais você bebe, de maneira frequente... eu bebo só final de semana, André. Tem algum prejuízo? Tem, porque você bebe, começa sexta, vai parar só segunda. André, mas é só sábado e domingo, mas é 2 dias em processo catabólico e pior, inibindo a síntese de proteína.
a construção de massa muscular. Então, o álcool se interfere no condicionamento e principalmente na hipertrofia muscular. E também é processo inflamatório, né? Então, a pessoa que quer emagrecer já está no processo inflamatório devido à obesidade que ela se encontra, provavelmente. Já bebe, já aumenta esse processo, né? Cara, na minha visão, assim, da nutrição, tá? Sim. O consumo de bebida alcoólica. A gente vê, assim, que o final de semana, a pessoa acha que o final de semana é uma coisa que não existe, que é um limbo entre uma semana e outra, né? A pessoa faz tudo Começa certinho de a segunda a sexta, mas, assim, sábado e domingo não vale. Posso comer tudo, que não vou engordar, que não vou não sei o quê, posso beber. Só que não é assim. Às vezes a gente vê que o final de semana, tipo, reduz todo o impacto positivo que a pessoa gerou. Sim, Tipo, reduz muito, assim, 50%. Às vezes você poderia ter tido um resultado excelente. Isso. Só que no final de semana você boicotou tudo. E o álcool, ele tem um valor calórico que é muito maior do que proteína e carboidrato, que é 7 quilocalorias por grama. Em relação à gordura, quase igual que é a 9. né? Então, assim, a gente tem um valor calórico muito mais alto. Sim. E o impacto na função hepática, no fígado. Então, assim, o fígado, ele é responsável pelo metabolismo de todas as coisas que a gente come. Então, assim, você vai comer e você vai oferecer nutrientes lá, que é o substrato para o músculo, para a síntese muscular. Se você está metabolizando álcool, se você está degradando lá, o seu fígado está ocupado com o álcool, ele não vai conseguir ficar ocupado com os nutrientes. Então, a gente não vai ter ali um bom processo de ganho de massa muscular. Não tem um ambiente propício, né, para construir Exato. massa muscular. E você falou a questão interessante aí do álcool, né? Deixa eu te perguntar, qual bebida é mais calórica dentro desses bebidas alcoólicas? Cara, depende da quantidade, né? Sim. Tipo assim, porque a a cerveja, gente- ela tem ainda a cevada, que é o valor do carboidrato associado. Sim. Os destilados é basicamente só a miligramagem do álcool. É porque o consumo é diferente, né? Geralmente É. a galera bebe mais cerveja do que, por exemplo, Bebe vodka, muito né? mais, Sim. depende da quantidade. Mas assim, nos destilados você só tem o valor do álcool. Só que o valor do álcool por ml é alto. Sim. E às vezes aquela bebida é super alcoólica. Às vezes uma cachaçinha desse Sim. tamanho tem uma concentração de álcool bem alta, daí multiplica Explica por 7, 7. né? Então assim, cada embalagem que você for tomar aí de bebida alcoólica, multiplica por 7 Sim. o valor E calórico. tem a questão alcoólico. também, né? Por exemplo, a pessoa que bebe sexta-feira, começa a beber sexta, para de beber segunda-feira. Né? Domingo. Para de beber domingo, vai. Nossa. Sexta, para de beber domingo. Só que segunda-feira ela não vai estar na mesma performance. Não. Vai estar de ressaca, não sei. Aí segunda já era. Vai Aí precisar de terça. 2 dias pra se recuperar. Aí terça tá mais ou menos, quarta, e quando chega sexta, outro estímulo. Tem um estudo muito interessante, você falou aí de final de semana, né? Tem um estudo que mostra a questão do refeed, né? A pessoa que há muito tempo tá fazendo ali dieta certinho, pesando tudo, treinando certinho e tal, disciplinada, aquela pessoa literalmente atleta. Chega no final de semana, dá um refeed, sai, faz 1, 2 refeições livres, mostra que essa pessoa não vai ter tanto impacto. Mas por quê? Ela tá vindo de um processo de consistência muito grande por muito tempo. Então aí a galera pega isso e faz que, então todo final de semana eu posso comer besteira, eu posso beber. Não é assim. A questão é de quanto tempo que você tá vindo, seu nível de condicionamento, quantidade, né? Tem que ser tudo reavaliado. E, sério, se você vive a vida para que o final de semana seja a melhor parte da sua vida não tá muito bem assim, né? Pô, não, a galera fica torcendo pra chegar sexta-feira. Não. A gente já precisa encontrar beleza e satisfação todos os dias na vida, senão Poxa. é um desperdício. A galera que fica, não, esperando só sexta. Oh, mas você sabe que essa coisa do... que você estava falando do valor calórico, Sim, do refeed, sim. cara, você pega isso... Agora perdi o fio da meada que você estava falando. Tá falando do refeed do final de semana? É, Ah, tá. Eu falei o seguinte, que se você vem de uma frequência muito boa, de treinamento, dieta certinho e tal, com frequência legal mesmo, tá, lembrei. e aí no final de semana você faz 1, 2 refeições Não livres. tem tanto impacto porque você tá com consistência, né? Porque você tá vindo de um processo Cara, muito... Isso é um ponto que eu falo bastante na prática clínica. Ah, louca aqui, né? Perdeu o fio da meada, mas já recuperei. Não, é normal. Eu falo muito na prática clínica, se você ainda está no processo de mudança de composição corporal, que você não estabilizou, não tem como você ficar abrindo exceções. Não mesmo. Né? Cara, Não. uma refeição off na semana com uma bebidinha ali, um drinkzinho, beleza, um evento, um aniversário. Mas assim, quiçá. Agora, cara, tô com a minha composição corporal adequada, já não quero mudar nada, tô com uma instabilidade aí, já faz 1 ano, né? Sei lá, 6 meses. Cara, aí você pode até flexibilizar mais. Sim, com certeza. Porque você já mostrou pro teu corpo primeiro qual é o padrão. Justamente. E daí, cara, pequenas alterações não vão impactar tanto. Não vai ter um jet lag tão grande, né? E a gente entra na questão da insulina, né? A resposta à insulina para dentro da obesidade. Para quem não sabe, a insulina é um hormônio que faz com que você coloque a glicose para dentro da célula para ela ser queimada. Mas basicamente é o seguinte:
pessoas com obesidade, principalmente obesidade abdominal, apresenta maior resistência à insulina periférica, né? Então é o seguinte, se você vem de um processo onde você teve diminuição do percentual de gordura, consequentemente você teve melhora da resposta à insulina. Então você consegue trabalhar um pouquinho melhor uma refeição 2 livres para o seu corpo. Ou seja, ele chega, olha assim e fala, aqui eu consigo trabalhar, bacana, a gente consegue oxidar isso aqui, distribuir esses trem aqui. Agora, você vem com pessoa que tem uma composição corporal de gordura alta, não vem num processo de resultado, de emagrecimento, de massa muscular, de treino, de consistência, essa pessoa ela não vai ter uma boa resistência, não vai ter uma boa resposta à insulina ainda. E isso vai contribuir para ela o quê? Sintetizar mais gordura, guardar mais gordura. Então tudo se resume à consistência que você vem no resultado e à composição corporal, né? Se você já vem de um processo de resultado, pô, é top. Não tem nada a ver você fazer uma refeição livre ou 2. Eu fazia a cada 14 dias. Quando eu comecei minha dieta certinha e tal, Sim. eu tive um resultado, fiquei 3 meses sem fazer nada de livre, 2, 3 meses. Depois eu tive um bom resultado, eu saí de 16% de gordura para 9%. Quando eu cheguei em 9, eu fazia uma refeição livre a cada 14 dias. Mas a refeição livre que eu fazia não era nem pro nível fisiológico, era pro nível comportamental. Porque eu comecei a ficar estressado e tudo mais, né? Porque eu já tava ali entrando Muito numa questão rígido. atleta, Então eu falei, não, tem que comer. E eu comia assim, sim. Não é porque eu queria, tava sentindo falta. É questão psicológica mesmo. Né? Pô, eu tava sentindo estresse, cansaço, né? E aí eu falei, não, meu corpo tá precisando de um... E como que foi? Foi, assim, O tipo de dieta que você eu fez? fiz uma dieta rica em proteína. Foi uma dieta de recomposição. Uma dieta de basicamente os níveis que eu tava consumindo era 2,2 gramas de proteína por peso corporal. Para as pessoas entenderem. Uhum. Era uma dieta hiperproteica e baixa em carboidratos. Déficit calórico, isso mesmo. Uma dieta... De carboidratos? Aham. Baixa de carbo. Baixo de carbo. Quanto mais ou menos, assim, que você comia de carboidrato 3 no dia? 3 gramas por quilo, dava 150 gramas. De carboidrato no dia? No dia. Isso era o quê? De manhã tinha pão ou não? Não, mas poderia comer pão, só que eu não comia, eu comia aveia. Aí era aveia Aveia, de manhã. fruta, E meio-dia tinha o quê de carboidrato? arroz. Arroz 100, branco? 100 gramas, 100 gramas de arroz arroz. branco. E de noite, de tarde? Tinha Arroz, algum carbo? tinha 75 gramas à noite de carbo. Poderia ser batata doce ou arroz. Aí eu consumia, eu alternava às vezes. E à tarde tinha fruta de carbo. Legal. E daí proteína, qual era a tua prioridade, assim, no dia? Whey, carne e ovo. Whey, carne e ovo. Ficava nessa. Eu fiquei muito tempo nessa. Engraçado Carne que... vermelha ou tinha frango também, peixe? Eu gosto mais de frango, eu não gosto muito de carne vermelha. Tá. Eu acho que meu corpo não responde bem em questão de digestão, sabe? Sim, Aí eu prefiro mais carne de frango. de frango. Tá. Frango com batata doce, aquela dieta tradicional. Tipo assim, Bodybuilder, todo mundo e sabe. eu não sinto falta, sabe? Eu não sentia. Tá ainda nesse processo? Eu cheguei de viagem, né? Voltei hoje. Voltei nesse processo hoje, mas na viagem eu comi de tudo, né? Lá no Egito, aquela comida... Daí relaxou. Só Ô, relaxei. Cadu, mostra as fotinhos aí do André aqui Ah, pra gente tem? mostrar a mudança da composição corporal dele. Você me mandou a foto, eu trouxe aqui, Aí. ó. Foi essa Nossa. mudança aí, galera. Deu pra perceber uma qualidade, né? Diferente. Bem legal, definiu bastante, né? A Pô, o abdômen ficou bem- vasodilatação. Eu gostei muito do resultado no abdômen, né? Justamente Sim. a gente tava querendo trabalhar melhor isso. Hoje eu E tô aí? um pouco mais sentido que isso daqui, né? Por causa da viagem, mas vou voltar Sim. com isso daqui umas 2 semanas, mais ou Você menos. olha e já pensa, já vou voltar pra isso aqui. Já vou voltar logo. Eu não tô assim, mas não tô tão bem assim hoje. Tá no Mas, meio. Daqui 1 ou 2 semanas, tô aqui. Deixa eu tirar até uma foto aqui, fazer Ó, vou mostrar aqui pra galera postar lá no Insta depois. Deixa Vai eu- voltar, vai voltar. E, ô André, dentro desse processo, então, levou 6 meses, é isso? Desse daí? Dessa foto foi 6 meses. 6 meses. 6 meses. E aqui eu tava com 16%. E aqui eu tô com 9%. Sim. 9%. Então, foi 6 meses de... O que mudou na alimentação, assim, pra galera entender? Eu acho que 3 pilares fundamentais que nem foi, assim... Eu acho que todo mundo pode começar a aplicar, que é janela alimentar, que é ter horário pra comer, iniciar e terminar a refeição. Tirei açúcar, né? Então, acho que foi uma coisa muito grande. Iniciar e começar a refeição, por quê? Pra não ficar beliscando o dia inteiro. Isso. E regular o metabolismo, né? Que regula seu ciclo circadiano também. Então, quando você tem horário pra comer, porque a comida é um sinal pro seu relógio biológico, basicamente. Então, acho que é muito interessante. Um ótimo hábito que a galera pode começar a introduzir antes de querer começar a fazer marmita ou pesar os alimentos. E aí eu tirei o açúcar. Outra E coisa... o que era açúcar que você comia antes? Café Qual era com o açúcar.
Café com açúcar? Pô, eu tomava E foi café com difícil abandonar o açúcar do café? Aí depois eu abandonei o café por inteiro. Fiquei assim com abstinência na primeira semana, doía a cabeça e tudo. Depois eu voltei a introduzir um café, uma Nossa, xícara por mineiro sem dia. café, socorro. Aí eu comecei a introduzir de novo uma xícara sem açúcar. E aí fui voltando. E hoje eu tomo 2 xícaras, 3 no dia. Às vezes 4, quando eu exagero. Mas antes eu tomava uma garrafa, Sim. exageradamente. Pão também eu comia muito. Então troquei nos carbos mais simples pelos mais complexos. E a hidratação também. Uma coisa que mudou muito, eu comecei a beber mais água e retenção foi Caprichou na hidratação. 45 ml por peso corporal. Só pegar 45 e multiplicar pelo peso. Bem alto. No dia que alto. treina tem que ter uma demanda um pouco maior. Aham. No dia que eu não treinava era 35 ml por peso. Show, Mas pela beleza. condição da composição, né? Como diminuiu bastante a gordura e aumentou a massa, tem que dar um aporte um pouco maior. E o treino tava mais intenso também. Sim. Aí hoje eu tô retornando aí essa dieta. Legal, show. E é muito legal, né? Você perceber os resultados em si mesmo, assim, Sim, para poder também transmitir a tua experiência para as outras pessoas, né? isso, justamente. E eu já, no caso, já tive um lugar de vários pacientes meus, né? Que queria melhorar a composição corporal, que querem melhorar também. Que é a questão do falso magro, né? Pô, eu sou falso magro e tal, não tem tanto mais aqui na barriga e tal. Então, assim, eu tive no lugar deles, eu sei como que é estar ali, né? Então, nunca fui obeso, mas eu sei como é ter uma gordurinha a mais, como é estar desconfortável ali com o corpo. Não só de saúde, mas esteticamente também. Eu acho que é uma coisa importante para sua autoestima, para sua saúde mental, né? Pô, você olhar no espelho e se sentir bem, isso é muito importante também. Então, eu acho que fez toda a diferença eu estar naquele lugar para mudar. Foi bom estar ali. E eu não quero voltar, mas foi bom. Só para fazer um off, né? De novo, para ganhar massa, talvez eu faça um off aí. Que legal. Ganhe um peso depois. Pô, André, quero te agradecer por estar Obrigado. aqui, abrindo a tua geladeira. Para finalizar, conta aí o que não pode faltar na tua geladeira. Ó, hoje, o que não pode faltar... Agora deve estar vazia, né? Porque ele estava viajando. É, Mas vai chegar mas sim. lá, vai no mercado. O Uma você coisa vai que não comprar? pode faltar é ovo. Eu acho que ovo dá pra fazer tudo com ovo. Omelete, e um monte de coisa. Então acho que ovo não pode faltar de jeito nenhum. Com certeza. Mas se fosse um alimento que eu gosto mesmo de comer, que eu sou apaixonado, assim, é bacon. Mas eu não posso comer tanto por causa da dieta. Mas ovo não pode faltar de jeito nenhum, porque eu acho que é muito prático, fácil, simples e nutritivo. Que legal. Ovo não eu sempre pode. falo que ovo é um super alimento. É, Porque ele super. é óvulo e placenta, se a gente for parar pra É, pensar. verdade. E dali sai um pintinho inteiro. Um animal inteiro. 3 então em tem 1. muito nutriente ali, né? Sim, da hora isso. É um negócio que expande. Pô, É muito 3 em 1 é muito bom. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas é muito Às vezes a sucesso. pessoa fica, oi, óvulo e placenta. Não, mas na real E o valor biológico é muito bom, né? alto valor biológico. Da proteína. E é top. versátil. Prático. Eu gosto de coisa prática. Eu também. Não gosto de ficar perdendo tempo Show. cozinhando. Adorei. Ô, André, Muito fala obrigado. tuas redes sociais aí pra galera. Minha rede social no Instagram, que é a que eu mais utilizo, é Freud André. O YouTube, André Freud, que são as 2 redes sociais que eu mais utilizo. TikTok também, André Freud. E essas 3 que eu mais utilizo aí. Qualquer coisa dos meus programas de treinamento tá lá no link da bio do meu Instagram. Consultoria online e meus programas de treino. Show. Show. Muito obrigado. Eu que André. agradeço pela oportunidade, pelo Adorei. espaço. Sensacional. Galera, muito obrigado por assistirem. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Valeu, tamo Valeu. junto. Quem quiser me seguir, o meu nome é Ariela Dutra, meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início, 2 L's. Segue lá, tem conteúdo leve e fácil sobre alimentação e comportamento. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Show. Massa. Adorei. Top. Que massa, hein? Adorei o papo. Não, legal demais. É muito massa